Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, você está ouvindo o Marketing Interno Cast. Esse é o primeiro podcast que fala de marketing interno e o objetivo dele é ajudar você a melhorar o seu marketing, aumentar suas vendas, sem depender de uma agência de marketing. É isso mesmo, você mesmo pode fazer praticamente tudo e ter resultados muito melhores. Eu sou Gabriel Dávila, sou empresário de alguns segmentos. Além disso, sou mentor, né, de marketing interno, tenho vários mentorados aí pelo Brasil. E nesse podcast a gente sempre traz um convidado que normalmente é um mentorado meu, que traz as ações que ele tomou nos últimos meses que trouxeram resultado para ajudar você que está assistindo a gente a de repente pegar uma ideia, pegar um insight e aplicar na sua empresa. Então, o objetivo aqui é que você saia daqui com algo valioso e aplique na sua empresa. E hoje eu estou com um convidado mega especial, um amigo meu, que também é meu mentorado na mentoria. Ele é lá de Minas, outra pessoa de Minas. Já é o terceiro de Minas, eu acho, que a gente traz aqui na mentoria. E é uma pessoa que é muito especial porque ajuda muito, contribui muito na mentoria. É um cara inteligentíssimo. Muitas vezes eu até falar, fica você falando aí que você faz uma análise melhor que eu do que estão perguntando aqui na nossa mentoria. Então, eu queria trazer para vocês Vinícius do Arte Sabor. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar participando desse momento com você aqui, seu podcast, poder contribuir um pouco aí para quem precisa dar um passo a mais no marketing, quer fazer um marketing mais humanizado, ter retornos melhores para sua empresa, conseguir crescer, enfim. Vou tentar aqui falar um pouco de como a gente tem trabalhado durante esse período que eu sou o seu mentorado, né? Enfim, vamos bater um papo legal, tem muita coisa boa para contribuir aqui hoje, vai ser um prazer participar. Legal, Vini. Você sabe que a primeira vez que a gente se conheceu, a gente já teve uma conexão forte, né? A gente, vários aspectos parecidos, assim, somos parecidos. Então, para mim é muito legal ter você lá com a gente e muito legal ter você aqui. Porque eu tenho certeza que você vai ajudar a galera, porque você é uma máquina de insight, sua cabeça é uma máquina de ideias. Então, eu tenho certeza que você vai ajudar a galera que está ouvindo aqui. Ô Vini, vou te chamar de Vini, então me conta uma coisa. Quem é o Vini? Conta pra galera entender um pouco da história do Vini, de onde ele veio, que formação, como é que ele entrou nesse mundo de restaurante. Conta um pouquinho pro pessoal. Tá, joia. Eu sou o Vinícius, né? Vinícius Duarte, carinhosamente chamado por todos aí de Vini. É, Sou de Viçosa, Minas Gerais, nascido aqui, sou formado em Ciências e Tecnologias de Laticínios na Universidade Federal de Viçosa, Viçosa que é uma cidade universitária, universidade é referência nacional em ensino, né? Então a gente é bem grato por ter nascido aqui, nós viçosenses somos bem felizes por ter esse privilégio assim de ter uma universidade desse porte aqui e eu ainda mais que consegui estudar nela, comecei a descobrir o empreendedorismo dentro da universidade, participando de movimento de empresa júnior, fazendo matérias optativas administrativas, contábeis, de economia, enfim. Minha história começou assim, se moldar e eu me envolver com o empreendedorismo dentro ainda da universidade. Ao mesmo tempo, sempre fui um cara muito ligado a esporte, atividade física, sempre quis ter uma mente saudável, enfim, eu levo uma vida bem assim, uso muito as valências todas assim do corpo e tal para manter a criatividade, tentar sempre ser produtivo, enfim, eu sou um cara que gosta de pegar as coisas realmente e executar, sabe? Eu sou bem executor assim.
apesar, eu nem acho que eu sou tanto criativo, mas quando eu tenho alguma ideia, eu gosto de executar mesmo. Comecei, então, a pensar no empreendedorismo lá na universidade, fazendo algumas matérias, e fui cada vez mais me distanciando do meu curso de Ciências e Tecnologias de Laticínios, falando assim, cara, eu quero empreender. Eu acho que eu não quero seguir para a área de produção, de fábrica e tal, que é o maior mercado do curso, né? E nem área acadêmica. Eu acho que eu nasci para esse tal de empreendedorismo. E novo, né? A gente começa a supor ideias, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso. Aí já tem uma primeira curiosidade sobre mim, Gabriel. A minha primeira ideia de negócio, eu fiz todo um modelo de negócio, pesquisei fornecedor, fiz tudo, produção. Eu simplesmente tinha na minha cabeça que eu queria ser concorrente da Havaiana. Falava assim, pô, a Havaiana é um chinelo top, não vejo ninguém usando outra marca sem ser Havaiana. Eu realmente, assim, na minha cabeça eu ia Caramba. conseguir ser concorrente da Havaiana. Hoje, meus sócios, meus amigos, todos me zoam, né? Sua primeira ideia de negócio foi uma fábrica de chinelo, você nunca tirou ela do papel, e a fábrica de chinelo, sempre naquele tom, Mas você assim, pensou grande, hein? divertido, mas, Pensou pô, grande. comecei bem agressivo. E na época, assim, a gente não. Quando a gente está começando a pensar negócios assim, eu acho que a gente não tem a maturidade de entender realmente assim o que se tem por trás de uma empresa, o que precisa ser feito para uma empresa ter sucesso e tudo mais. Só que eu via muitas coisas já voltadas ao empreendedorismo, né? E na Globo passava aquele programa Pequenas Empresas, não, Pequenas empresas, Pequenas grandes Empresas, Grandes negócios. Negócios, grandes negócios. E esse negócio do chinelo, em algum momento apareceu lá alguém que conseguir uma renda e tal com esse chinelo, e eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Falei, pô, a Havaiana não tem concorrente e tal. Cara, eu lembro que as empresas de EVA, que é o material que usa nas Havaianas, né? A maioria são no Nordeste. Então eu entrava em contato, pesquisava, deixa eu ver quanto que eu vou precisar para investir. Enfim, criei todo um modelo de negócio assim, da forma mais intuitiva, sem muito conhecimento, sem nada, para tentar assim criar meu primeiro negócio ainda na UFV. Lógico que depois que tudo estava no papel, eu sem um tostão no bolso, eu falei, não tem como abrir nada, não vai ter jeito de começar é, esse negócio. Enfim, continuei minha trajetória no curso de laticínios na UFV, e em determinado momento aconteceu uma coisa ruim dentro do curso, mas que mudou muito a minha trajetória, e eu acho que foi assim um ponto de inflexão de algo negativo que aconteceu, mas acabou se tornando muito positivo na minha vida a forma que eu traduzi esse momento. Eu precisava passar de uma matéria de Física 4 para formar no curso, tá? Uhum. E eu já estava com emprego garantido no Laticínios no sul de Minas, não queria ir, mas já tinha um emprego e tal, eu precisava passar nessa matéria. Eu fui e reprovei na matéria e fiquei sem o emprego. E, consequentemente, não consegui formar. Para piorar, essa matéria era ofertada apenas nos períodos pares, nos segundos semestres do ano. Então, eu tive que aguardar um ano para formar, para eu conseguir fazer a matéria de novo. E não tinha mais matéria alguma para eu fazer dentro da universidade. O que, que eu fui fazer? Eu fui fazer o curso de administração na Univiçosa, que é uma outra faculdade aqui da cidade, e me envolvi ainda mais com as questões de empreendedorismo, vi mais a fundo matérias voltadas assim mais para gestão, fui me encantando por esse
Esse por mundo, essas né? ideias de gestão, né? Uhum. Enfim, passei em física e já estava fazendo, assim, 25% do curso de administração concluído, com as matérias que eu tinha puxado, que eram optativas lá da época de laticínios, consegui adiantar um pouco. Eu falei, não vou trabalhar agora mesmo, vou fazer Enem e concluo administração na Univiçosa, que é um curso que eu estou super gostando. Enquanto isso, eu vou explorar o mercado e ver o que eu consigo para trazer para minha carreira empreendedora. Tá joia? Uhum. E um belo dia, eu tinha um amigo, tá? Esse é meu sócio hoje, pessoal, Vinícius, me convidou e convidou um outro amigo nosso para abrir um restaurante. A ideia era a seguinte: a mãe dele era chefe de cozinha a vida inteira e tinha muita experiência em um restaurantezinho num canto da cidade que funcionava só aos finais de semana, aquela coisa bem pequenininha, mas uma comida super saborosa. A gente ia lá, super gostava de vez em quando, sábado ou domingo, enfim. E a mãe dele sugeriu, meu filho, por que que você não tenta levar esse restaurante para o centro da cidade de Viçosa? Ele falou, mãe, eu topo, a gente tem umas coisinhas aqui, era uma cozinha simples, um fogão industrial, uma geladeira, alguns equipamentos para cozinha ali, coisa bem simples, e um jogo de mesa. Era tudo que ele tinha. Ele falou assim para os dois amigos, eu e o Leandro, né? Cara, eu tenho as coisas do restaurante e eu não tenho um tostão no bolso. Eu acho, isso foi 2000 e final de 2015, tá? Eu acho que com uns 50 mil reais a gente abre um restaurante. É, Ixi. 25 seu, Vinícius, 25 seu, Leandro. Eu acho que vai dar tudo certo. Assim a gente começa pequenininho e faz um restaurante. A gente, assim, sem frio na barriga nenhuma, aquela gana de fazer algo junto e tal, pô, vamos entrar nessa ideia e fazer algo legal. Leandro, sócio meu, pediu dinheiro emprestado, fez o mundo para conseguir dinheiro. Nenhum de nós, assim, tinha uma condição de investir. Eu nem Uhum. sabia o que era 25 mil reais na época. E eu peguei 20 mil reais, que foi a economia da minha mãe de vida inteira, 20 mil reais, que minha mãe me emprestou, Caramba. e minha avó me emprestou 5 mil reais para eu entrar no negócio. Então, 25 mil, meu, 25 do Leandro, mais os equipamentos de restaurantes do meu outro sócio. Cara, achamos um super ponto. O Vinícius conhecia o dono de uma floricultura que tinha num ponto privilegiadíssimo da cidade, central, que tinha um lote inutilizado junto da floricultura, e a gente abriu o restaurante meio que simultâneo à floricultura, junto com o restaurante, ficou um espaço super bonito, assim, sabe? Ô, Vini, Pô, e, tivemos e Vini, dívida para fazer. desculpa, deixa eu só entender um pouquinho. Que ano que é isso aí, mais ou menos? Tá, isso foi 2015 e 2016. A inauguração foi 31 de julho de 2016. E de fato vocês abriram o negócio então com cada um investindo 25 mil só. Ou não? Cada um, cada um investindo 25 mil reais e mais uns 30 mil de dívida que a gente ficou na praça aí de Legal. uma loja de material de construção que a gente não tinha pagado ainda e tal, que a gente teve que É. fazer o restaurante realmente do chão, assim, do zero. Inclusive, a gente foi servente de pedreiro dentro Ah, do vocês restaurante. construíram, né? A gente construiu o restaurante num lote do zero. Meu Deus, só. Mas eu tô parando você porque para quem estiver vendo a gente, né? Olha só, galera. A gente não tá falando de muitos anos atrás, 25 mil reais há uns 8 anos atrás. Sei lá, como se fosse hoje 50, 75 mil, talvez. E eles fizeram um negócio com dinheiros de hoje, talvez 70 mil reais cada um. Que é algo totalmente acessível para muita gente. Então, você sabe, Vini, contar uma história para você também, que quando eu sempre brinco, né? Quando a gente foi inaugurar o Folks, a gente fez as contas, falou, cara, a gente é obrigado a abrir nessa sexta,
Daí, mas por que tem que ser obrigado a abrir nessa cesta? Se é porque se a gente não abrir na sexta, tem 1 milhão de cheque voador que vai cair na segunda. Então a gente precisa abrir nessa sexta, senão a gente vai falir a empresa antes dela abrir. Então a gente abriu a empresa e aí tudo que caiu de faturamento na segunda, a gente foi lá, conseguiu pagar os cheques voador e foi, né, foi pagando. Mas assim, o recado aqui para quem está assistindo a gente é, tá vendo, ó, uma força de vontade. O Vinícius não tinha dinheiro, eu também não tinha, e a gente foi com baixo investimento. Focus também, o primeiro Focus foi muito baixo investimento, deve ter sido, não lembro se foi 30 mil de cada sócio, algo assim. E aí, e depois com esses cheques voador, que claro, a gente pagou todo mundo, mas era aquele cheque que tinha que fazer dar certo o negócio, né, Vini? Ô Gabriel, você não sabe, os negócios, assim, muitas vezes são muito parecidos, né? A gente teve 3 meses para construir o Arte Sabor, a estrutura física dele. Então, a gente foi servente pedreiro, a gente estava ali virando massa, fazendo tudo. No dia da inauguração, desses 50 mil que a gente tinha conseguido, tinha uns cento e poucos, assim, restando na nossa conta. Eu fui no Banco do Brasil, que era a nossa conta na época, e fui sacando picado para dar troco para cliente fazer o caixa. Eu fui sacando isso picadinho, assim, que era o restinho de dinheiro. E a inauguração foi no domingo, 31 de julho de 2016. Eu acho que o pessoal ali foi tão vendo a gente envolvido com a obra na frente, todo mundo passava e perguntava o que, que vai ser aqui, o que, que vai, o que, que não vai, e a gente tem muito amigo, conhece muita gente também, que na segunda a gente tinha que pagar o primeiro aluguel nosso, que a gente tinha carência de 3 meses e depois teria que pagar. Então vendemos, arregaçamos de vender já no primeiro dia, e no dia seguinte fomos lá e quitamos o aluguel. Foi bem legal assim. O ponto Legal. negativo é que da inauguração eu não lembro de nada. A adrenalina subiu tanto que me deu um apagão. Eu lembro o momento. Caramba. Eu fui garçom nesse dia, inclusive fui garçom por 1 ano mais ou menos, até passar aí para o caixa e depois passar a fazer mais gestão só. No início foi bem difícil assim. A gente teve que colocar a mão na massa, economizar com funcionário, economizar com tudo, porque não tinha capital de giro, não tinha reserva, não tinha nada. Então era tudo no conta-gota, né? Então a gente teve assim que se virar, trabalhar muito na inauguração para no dia seguinte honrar nosso primeiro compromisso com o locador do lote, né? Que a gente alugou um lote. Legal, tá vendo? Então a história é igual, só muda o estado. Legal. E aí, como é que foi o Exatamente. começo do Arte Sabor? Primeiro mês, segundo mês, movimentou ou não? Como é que foi? Uhum, perfeito. Passada a inauguração, Gabriel, na segunda-feira veio o primeiro medo meu, né? Falando, ó, inauguração, pagamos aluguel, mas agora o restaurante tem que funcionar. E a gente criou uma estratégia inicial, que hoje a gente já mudou, o restaurante mudou assim a estratégia, o modelo de negócio, de ter um restaurante inicialmente popular. Era tudo muito mais simples do que é hoje, o investimento tudo muito menor, então é um restaurante que tinha assim, era bem mais simples, né, do que é hoje. Então, tinha uma estratégia popular, muita gente, assim, a gente foi panfletando, aquela ideia antiga ainda de entregar ali na saída da universidade, para os universitários, o restaurante era do lado da universidade, a gente tinha aquela ideia de, pô, vamos pegar essa estudantada toda, colocar aqui para dentro, comida popular e tal. No primeiro dia, graças a Deus, eu já vendi cerca assim, de umas 100, 120 refeições na segunda-feira. Então, em nenhum momento do Arte Sabor, eu tive principalmente durante o almoço, eu tive um momento assim de, pô, o público não tá legal, sabe? Porque a gente começou numa estratégia bem agressiva de preço, via os concorrentes praticando isso também, sem muita experiência, era aquele empreendedor bem inicial assim. Olha, pô, vamos vender. Eu lembro que na região ali tinha muito restaurante popular, serve um pedaço de carne e come à vontade por R$ 9 na época.
A gente fez igual, replicou isso, e o nosso espaço era mais aconchegante, apesar do investimento baixo, tinha a questão da floricultura que dava uma embelezada, muita área aberta. Então, assim, já foi um sucesso para atrair o público desde o início, sabe? Que bom, que bom. Nossa, era R$ 9 à vontade, é isso mesmo que eu vi? Um pedaço de carne. R$ 9 à vontade, R$ 9 à vontade. Entendi. Depois eu fui subindo R$ 1 por ano sem estratégia nenhuma pra gente. A gente vai subir R$ 1 por ano, R$ 1 por ano. Aí com 5 anos, quando a gente chegou nos 14, eu acho que foi a época da pandemia. Aí durante a pandemia, a gente, pô, nossa gestão não está legal, a gente tem que melhorar isso. Eu comecei a estudar mais gestão, comecei a me interessar ainda mais pelo negócio, o restaurante, que eu estudava mais gestão de empresas como um todo, mas não aprofundava tanto assim na minha área, era mais aprendi muito na prática, né? E aprender na prática, na tentativa e erro, a gente dá muita volta para chegar no ponto que a gente quer, né? Que é colher os resultados. Então, o trabalho fica muito mais difícil. Aí, quando eu entendi e mentalizei que eu precisava estar mais perto das pessoas certas, entender o que o mercado pratica, estudar o mercado, o nosso mercado, que é o de food service, aí as coisas começaram a clarear mais. E foi meio nesse movimento de pandemia, sabe? Que bate o desespero, onde você não sabe o que você vai fazer e tal. Acabei usando esse período ruim para crescer muito profissionalmente, sabe? E a partir disso, minha cabeça empreendedora mudou muito com a pandemia. Assim, eu virei outro tipo de empreendedor, sabe? Outro tipo de empresário. Que legal. E, ô Vini, como é que era dividido entre vocês aí, sócios? Vocês tinham alguém que ficava mais no marketing ou não? Como que era o marketing nesse início seu? Como é que era? Tá, vamos lá, Gabriel. Nosso marketing, cara. Primeira coisa, assim, foi uma vez meu sócio, Vinícius, teve a ideia de trazer uma pessoa que sabia fazer arte. Era simplesmente um design gráfico, né? Fazia boas artes. Aí vamos trazer o profissional que é amigo nosso para cá para trabalhar internamente. Então, Gabriel, uma das Uhum. curiosidades que eu ia trazer para você é que eu já fiz marketing interno lá no início do restaurante e deu muito Ah, resultado, tá? legal. O movimento bom que a gente teve no almoço durante toda a trajetória, a gente não conseguiu replicar isso com a mesma eficiência durante a noite. Pós-inauguração do almoço, 6 meses depois, a gente inaugurou a nossa noite. E a partir de certo momento eu precisei, pô, eu preciso investir em mais marketing, trazer as pessoas para cá, fazer todo mundo conhecer o Arte Sabor. Então eu trouxe uma pessoa para trabalhar internamente, para ter aquela demanda atendida de forma mais rápida. E comecei a fazer tráfego também lá no início do restaurante, já fazer tráfego pago, entendeu? Com essa pessoa interna, ela começou a estudar, começou a se profissionalizar mais, deixou de ser apenas um designer gráfico para estudar marketing e se desenvolver também. Essa pessoa cresceu tanto que ela acabou criando uma agência, entendeu? E começou a atender vários negócios, depois se especializou em restaurantes. Hoje ela tem uma agência que atende vários restaurantes do Brasil, inclusive. E eu ainda sou cliente deles na parte do tráfego pago. Mas eu vi que durante esse processo, nosso contato era cada vez mais difícil, porque antes eu tinha essa pessoa aqui dentro do restaurante, e como você sabe, a vida do empreendedor, dinâmica e tal, ter uma pessoa ali que você para 5 minutinhos e resolve, sem necessidade de marcar reunião, muda totalmente o jogo, assim. Mas eu acabei dando esse passo atrás pelo desenvolvimento dessa pessoa. E ela acabou crescendo e criou uma agência. E desde então, até chegar na mentoria, eu
Fiquei com ela fazendo essa parte de mídia social, enfim, além do tráfego também, ela cuidando de todos esses aspectos, mas através da agência. Em algum momento nesse período, eu fiz uma estratégia legal, mas não durou muito tempo, que foi, meu restaurante acabou crescendo nessa trajetória, e a gente alugou um prédio do lado para fazer parte administrativa, ampliamos cozinha, estoque, enfim, outras coisas. Em algum momento, eu trouxe a sede dessa empresa, já naquela visão de proximidade, para dentro do meu restaurante para aumentar as trocas, sabe? Só que deu certo durante um período, mas depois ele optou por mudar a sede também, e a gente acabou se distanciando de novo e gerando os problemas que a gente tem quando trabalha com uma agência, né? Que às vezes o time é mais difícil, às vezes na dificuldade do empreendedor ali de ter que marcar a reunião, ou às vezes ter uma resposta rápida de mercado, alguma coisa assim, que o mercado é muito dinâmico, a gente não pode ficar esperando conteúdo ser produzido. Hoje, quem sai na frente é quem tem mais do que qualidade, ao meu ver, é quem é rápido, quem executa rápido. Então, esse time acabou prejudicando muito, assim, e a gente optou, principalmente após começar com sua orientação, a desfazer essa parceria, né, que eu tinha com a agência. Entendi. E aí, como é que foi essa transição, desculpa, quando a gente começou a falar mais, né? Falamos, entrou na mentoria, começou a entender um pouco mais essa metodologia de marketing interno, de ter um estrategista. Como é que foi nessa fase de transição com a agência? Você ficou com um pouco de medo? Como é que foi assim essa transição? Mas, Gabriel, quando eu comecei a entrar na mentoria, a primeira coisa que eu falei pô, deixa eu ver quem está fazendo isso já, o que você ensina, e deixa eu ver o resultado dessas pessoas. Então aí a gente já começa a fazer benchmark, né? E ter mais tranquilidade para a tomada de decisão. Eu simplesmente não apenas escutei o que você falou, fui lá, desfiz a parceria com a agência e comecei a fazer marketing interno. Falei, não, vamos estudar o que o Gabriel está fazendo, vamos ver quem está fazendo parecido, vamos trocar uma ideia, vamos ver quais são os pontos negativos que tem também, quais são as maiores preocupações que eu tenho que ter nesse novo modelo de fazer marketing. Enfim, aí eu comecei a entender o que eu precisava. Pô, você ensina, e muito bem, é uma baita estratégia de não precisa ser a melhor pessoa de marketing para ser um estrategista de marketing, trazer um estrategista de marketing para dentro do restaurante, entender ali nossa comunicação, entender ali como são nossos colaboradores, como são nossos clientes, enfim. E eu fui começar a pensar qual pessoa caberia nesse processo. E eu tenho, né, uma amiga que se dá muito bem com rede social, com marketing, é uma pessoa carismática, é uma pessoa super criativa também, que já trabalhava para a gente aqui em Viçosa na Abrazel, na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Serras de Minas. E eu pensei assim, pô, a Maíra trabalha já fazendo o marketing interno da Brasel. Ela é isso. Legal. Além de comercial, ela faz marketing interno. Por que não ser a mesma pessoa, já que eu tenho essa proximidade e esse contato o tempo todo? Então foi fácil escolher uma pessoa para estar presente, fazendo as estratégias junto comigo, entendeu? Então, assim, a transição, a montagem do time, né, que foi essa contratação da Maíra, foi muito tranquila para a gente, foi fácil, por sorte, né, por já estar envolvido com outras coisas parecidas, e a partir disso foi criar planejamento. Então a gente faz reunião semanal, a gente define escopo de trabalho, a gente trabalha ali, ela tem no escopo o que ela precisa entregar de parcerias com influencers, o que ela precisa entregar de post, de reels, o que ela precisa entregar lá no TikTok, enfim.
Legal. E está sendo bem mais fácil o contato. Às vezes eu chego no restaurante, ela está lá me esperando. Ela sabe os horários que eu estou lá, às vezes eu nem marco. Pô, vim aqui, tive uma ideia, vamos marcar, vamos gravar isso agora? Ah, o relacionamento fez muita diferença assim, para o nosso marketing interno, sabe? Foi bem legal. Que legal. Vini, e em relação ao investimento com ela e com a agência, como que é? É menor, maior com ela? Como que ficou isso? Ô, Gabriel, a agência, eu investia, na verdade, em termos de agência, não mudou muito, não. Porque como eu era o primeiro cliente da agência que eu trabalhava, e eu tinha uma relação de amizade também, sempre eu tive um tratamento diferenciado em termos de preço, tá? Mas vou ser sincero para você, eu pagava R$ 2.000 aproximadamente na agência, tá? Eu gasto em média R$ 5.000 por mês com marketing, e uns 2.000 é tráfego, e 2.000 agência, os outros 1.000 algumas ações esporádicas. Com a estrategista, como é um horário flexível, a gente trabalha ali mais com o escopo de trabalho, entrega de reels, de stories e tudo mais, a gente conseguiu economizar R$ 600 e eu fechei com a estrategista por 1.200 para ela entregar esse trabalho para mim. Então, ainda consegui Legal. enxugar ali meu custo com marketing. Eu acabei realocando esse valor extra para o delivery que eu estava começando, enfim, e Legal. consegui readequar minhas contas, sabe? Entendi, Vini. Nossa, muito bom. E agora eu queria que a gente começasse a falar um pouco mais de marketing aplicado. Então, depois que entrou a estrategista, depois que você entrou na mentoria, quais resultados você já colheu? E eu pergunto isso porque eu quero que quem esteja ouvindo a gente identifique e tente aplicar nos próprios negócios. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí de coisas boas que você colheu já com essa estratégia. Tá, joia, Gabriel. E antes de falar assim do que eu colhi, eu vou falar um pouco da base que eu criei aqui para colher o que eu estou colhendo, que são ótimos resultados mesmo. Quando se fala em negócio, eu acho que um negócio é bem sucedido quando tem um propósito, tá? E junto com a mentoria, junto com a ajuda de vocês, eu consegui criar missão, visão, valores do meu negócio, e também entender qual era o meu propósito. E quando a gente sabe qual é o propósito da gente, todas as ações que a gente faz no restaurante, seja elas de marketing, seja elas de gestão de pessoas, atendimento, enfim, tudo a gente vai fazer algo que no final vai fazer com que o nosso propósito seja realizado, correto? E eu entendi que o propósito do Arte Sabor, desde quando a gente abriu o restaurante, de forma assim, não muito técnica, mas de forma bem naturalmente, nosso propósito sempre foi criar momentos para os nossos clientes lá. A gente quer ser lembrado por um ambiente que desconecta, um ambiente onde as pessoas comemoram, um ambiente onde as pessoas vão para relaxar e não para fazer uma refeição, não para tomar um chopp, não para beber. Isso é o meio para o fim. Mas a gente está no jogo de encantar os clientes, trazendo propósito, alegria, conexão e momentos. É isso que a gente quer entregar. E quando a gente tem isso, qualquer ação que a gente vá fazer, a gente pensa: será que se eu criar isso, eu vou atingir meu propósito? Será que outra coisa que vocês me ajudaram a entender muito, diferencial competitivo. O que eu tenho que ninguém na minha cidade consegue entregar da mesma forma? Você sabe, Gabriel, quando a gente tem um diferencial competitivo bem definido e é algo realmente que diferencia a gente dos demais, e a gente tem um propósito para atingir, a comunicação, o marketing fica muito fácil. Ou qualquer outra estratégia da engrenagem empresarial fica muito mais fácil,
Concorda comigo? Exatamente, né? Isso aí a gente fala bastante porque as pessoas às vezes não entendem a importância de ter, primeiro de tudo, um planejamento estratégico, que é o que você falou, que é de fato saber onde você quer chegar, qual é a sua visão, né? Qual que é o seu propósito, razão de existência, realmente por que você está ali. E logo depois disso vem o diferencial competitivo, porque se você não sabe o que você é único, o que você é muito bom, como que você vai demonstrar isso se você nem sabe o que você deve demonstrar? Então, Vini deu uma aula aí inicial de planejamento estratégico, com certeza, Vini. Ô, Gabriel, exatamente. E como eu consegui, assim, entender realmente, lógico, empiricamente, no dia a dia do meu restaurante, a gente consegue entender, assim, os pontos mais fortes e mais fracos do nosso negócio. Mas, assim, quando você começa a perceber o que o cliente quer, o cliente quer não, o que o cliente mais valoriza dentro da sua empresa, aí você fala, não, meu diferencial competitivo é realmente isso. Talvez um dono de negócio, por exemplo, muitas das vezes eu já pensei que o diferencial competitivo meu maior era a qualidade do meu produto. Eu já pensei muito isso, pô, meu produto é muito bom. Quando eu implementei um CRM, comecei a avaliar o que os clientes me diziam, pegar avaliações, NPS e tudo mais, eu fui ver que a qualidade do meu produto, apesar de muito boa, ela não me torna diferencial de outros lugares. Mas o que me torna diferencial hoje, por exemplo, é o nosso ambiente. Nosso ambiente é o maior NPS do restaurante em avaliação, nota 95 para cima, todo mês batendo altíssimo. Pô, se todo mundo valoriza meu ambiente, como que eu posso fazer a conexão disso para os momentos, para o meu propósito ser cumprido? E como que eu vou usar o marketing para fazer cada vez mais pessoas verem isso? Então, assim, a gente passou a atuar de forma bem mais assertiva com marketing interno e pensando as estratégias todas internas, assim, sabe? Foi bem interessante. Inclusive, eu fiz uma leitura recente do livro Desmarketize-se, do João Branco, que é Sim. ex-CMO do McDonald's. Ele Uhum. fala muito de humanização, de entender realmente quais são as verdadeiras dores do cliente. O que que o cliente? Marketing não é aquela coisa que você quer empurrar a goela abaixo do cliente, e sim entregar entender o que vai entregar valor para o mesmo. Eu estou até com um livro aqui, ele foi bem recente, então fica de indicação para os nossos ouvintes. Eu achei bem legal trazer, assim, foi um dos livros de marketing que mais me impactou, que eu já li. Enfim, e ele fala muito disso, de humanização, como a empresa pode ser mais humana e como que após eu trazer o marketing interno para a empresa, como eu consegui ser mais humano, como eu consegui dar mais as caras no Instagram do Arte Sabor, como eu consegui estar mais presente. Antes eu era uma pessoa totalmente off. Hoje eu dou a cara no Arte Sabor o tempo todo. E isso gerou mais engajamento em redes sociais. Antes, minha média de views de um Reels, quando batia um Reels bom, era 3.000 visualizações. Hoje, os medianos bate 20.000, a média de 10.000 visualizações. Alguns muito bons atingem aí 60.000 visualizações. Hoje a gente tem nosso Instagram, o maior Instagram de restaurante da cidade. Que legal. Então, é algo que a gente vem criando ao longo do tempo, e o marketing interno, com certeza, eu consegui aprimorar e humanizar muito mais minha marca ali, e muitas vezes até mostrando as coisas que a gente erra também. É, Uhum. é importante o cliente entender que a gente não vai ser sempre perfeito. É isso que as pessoas querem ver também. A fragilidade, muitas das vezes, chama atenção, e a honestidade com o cliente chama atenção, entendeu?
Exatamente. E é engraçado que eu tô lendo esse livro agora. Olha só, tava viajando, peguei Que para bom. ler. Eu já fiz uma mentoria de um final de semana com o João Branco, lá em São Paulo, acho que pela Exame. E aí, mas ele tinha um outro livro antes, né? Que agora eu esqueci o nome do outro livro deles. Nossa, porque eu já li também. E me chamou muita atenção essa questão, porque mudou muito o marketing. Antigamente a gente tinha que ser o chato, né? Até porque a gente pensa bem, você estava assistindo um filme, na parte mais legal do filme, o que acontecia? Intervalo. E aí você ia fazer o quê? Ah, vou no banheiro, então, beber uma água e tal. Mas você percebe como o marketing era chato? Putz, cara, na melhor parte do filme vai pro intervalo. E hoje em dia a gente não pode ser mais assim. A gente tem que fazer com que o nosso conteúdo se misture com o conteúdo que o seu público-alvo quer ver, quer assistir. Então, essa ideia da gente ter um conteúdo mais leve, mais divertido, com o dono falando, tem tudo a ver com o que o João Branco fala, de ser um marketing mais leve, mais gostoso, mais interessante e menos chato. E aí, quando a gente vai para uma arte de uma comunicação que muitas agências usam, que é arte, cara, você acha que as pessoas querem ver uma arte no feed delas hoje em dia? Elas não querem ver mais uma arte, elas querem ver o dono falando, o funcionário brincando, o funcionário levando uma ovada na cabeça e daí é zoeira porque todo mundo dá risada, sei lá, eles querem ver coisas diferentes, eles não querem ver uma arte ou uma coisa muito monótona. Então, o legal da mentoria é essa questão da gente fazer algo que realmente seja gostoso de assistir. Mas diz mais aí, Vini, o que mais que a gente colheu de resultado nesses últimos meses? Gabriel, antes só de eu falar dos resultados, eu trouxe os dados aqui bem legal, eu quis trazer os dados bem detalhados para vocês, até tem uma colinha me orientando aqui com os dados. Mas outro case interessantíssimo, e para muitas das pessoas que vão ouvir esse podcast, com certeza ainda não são mentorados seu, mas um case assim, de sucesso, eu acho, de marca humanizada que estourou no Brasil é a Cazé TV, né, cara? Tipo, Sim. antigamente, transmissão e tal, a Globo dominava os canais Premiere, aí veio Cazé TV com uma proposta totalmente diferente, então é só mais para É. ainda trazer um outro case que demonstre isso assim, é bem legal isso. Uhum. Vamos lá, Gabriel. Eu vou falar de o que tem acontecido de resultado pro Arte Sabor. E eu até trouxe um comparativo, tá? Semestre um do ano passado com esse semestre. Lógico, são, como a gente diz, a gente tem que criar toda uma base, não adianta só fazer o marketing e não estruturar internamente, se a equipe não estiver engajada com o nosso propósito, com o que a gente quer, bem treinada, as coisas não vão funcionar da mesma forma, mas o marketing é a base para trazer as pessoas para dentro e depois basta a gente conquistá-las internamente, correto? Vamos lá. Em 2024, como base, eu faturei 2 milhões 174 mil reais no primeiro semestre. No mesmo período desse ano, faturamos 2 milhões 553 mil. É um crescimento de 17,43% de faturamento numa empresa que já era muito madura em termos de faturamento. Então, assim, na nossa realidade, a gente é uma empresa já de 10, 9 anos. A gente Sim. comemorou dia 31 de julho, 9 anos. Então, a gente já está numa fase mais madura e um crescimento desse porte para nós foi, assim, interessantíssimo e foi uma Muito vitória bom, muito comemorada, tá? muito bom. Trazendo ainda para o mês de julho de 2024, de 2025, recente agora, tivemos recorde de faturamento da nossa empresa, Que tá? legal. O faturamento, obrigado, o faturamento anterior maior num mês era 532 mil reais, que foi dezembro de 2024. Todo mundo no nosso setor sabe que os últimos meses é aquela ascendente, então novembro e dezembro para restaurante é aquele momento de realmente vender muito. Eu, cidade universitária, mês de férias, julho, tinha algumas oportunidades de evento, algumas coisas, mas
teoricamente, em mês de férias, nosso faturamento, historicamente, reduz 30% da média, e a gente conseguiu o recorde de faturamento para R$ 544 mil nesse período. Então, foi uma vitória do último mês que a gente comemorou muito. Com o nosso aniversário, no dia 31 de julho, já tinha batido a meta, já abrimos o último dia com meta batida já de recorde de faturamento. Então, foi só comemoração e foi bem interessante. Fala novamente, 44. 540. Olha só, pessoal, dando uma pausa só para a galera, às vezes está ouvindo no automático. Olha que bacana, né? De um ano para outro, primeiro, o Vinícius falou que cresceu mais de 17%, pegando a média do primeiro semestre do 2024 com a média de 2025. Mais de 17% numa empresa que tem 9 anos é um puta resultado, porque é uma empresa já consolidada na cidade. Então, um baita resultado. E o mais legal ainda, hein? Em julho de 2025, acabou de bater recorde histórico do Arte Sabor. Com certeza tem muito trabalho envolvido, não só marketing, tem trabalho operacional, trabalho de todas as áreas envolvidas, mas com certeza o marketing ajudou a colher esses frutos. E o que mais, Vini? Tem mais coisa? Vamos lá. E para trazer uma informação ainda mais detalhada, em relação ao julho do ano passado, esse crescimento do mês de julho para esse ano foi 26,03% de crescimento. Então, a gente começou o segundo semestre numa crescente ainda maior do que foi o nosso crescimento do primeiro semestre. Então, nós vamos continuar firme aí, porque esse ano a gente, se Deus quiser, vai bater todos os recordes. Gabriel, além, cara, desses dados mais globais, eu acho que uma das maiores vantagens de estar na mentoria também é o time de planejamento, cara. Toda semana a gente está reunindo, discutindo. Então, o nosso setor vive de datas, por exemplo, comemorativas para dar um up de crescimento. Dia dos Namorados que a gente teve, Dia das Mães que tivemos recente, agora vem aí o Dia dos Pais. Aliás, esse podcast vai para o ar semana que vem, correto? Então já vamos ter passado o Dia dos Pais, é isso mesmo? Isso. Mas fez um planejamento especial, né, para o Dia dos Pais, não fez? Exatamente, já temos um planejamento especial e isso é muito bom. Muitas das vezes, nosso encontro de mentoria é colocar a mão da massa, fazer a gente tirar um tempo e pensar todo mundo as estratégias juntas e cada um adaptar o seu modelo de negócio. Então, é um ponto super positivo. E com isso, eu consegui também crescimentos expressivos nessas datas. Eu trouxe aqui o Dia das Mães, que a gente criou, a ação junta. A gente, lá no Arte Sabor, a gente fez um buffet totalmente diferenciado e especial para o dia. Aumentamos o valor do buffet em 30% para o Dia das Mães, para justificar. Porém, criamos toda uma ação promocional, onde a mãe tirava uma foto Polaroid com os filhos ou a família, recebia, criava aquele vínculo emocional com a marca, reforçava o nosso brand, enfim, a gente conseguia transformar o dia da pessoa um pouquinho diferente também do que simplesmente ela ir lá no restaurante almoçar. A gente conseguia envolver. Lembra do propósito? A pessoa tem que comemorar e se sentir bem no restaurante? Foi isso que a gente tentou fazer. Como sempre a gente dá certo, como sempre, nossas estratégias dão certo e a gente acaba dando sorte em alguns aspectos. Uma coisa que eu nem imaginava que ia acontecer nesse Dia das Mães era o quê? Eu vi que tinha muita fila de espera para entrar, que foi um dia assim, de muito movimento. As ações deram muito certo. A gente cresceu nesse dia 66% o nosso faturamento em relação ao Dia das Mães do ano anterior. Caramba, 66% de aumento, Vini, é muita coisa, hein? Que legal, que legal. Exatamente. Foi um dia, assim, de venda absurdo, foi muito legal. Mas eu aproveitei o momento mais crítico da experiência do cliente, que era o quê? A fila de espera
para conseguir ser atendido, para nesse momento criar ali o momento de tirar foto. Então a pessoa estava na fila e não estava nem vendo que ela estava participando de uma ação do restaurante ali, uma ativação que a gente fez com as fotos Polaroid, e o tempo acabou passando mais rápido. A experiência do nosso cliente foi pensada desde lá da fila até o final. Então gerou um resultado muito legal para a gente, assim, sabe? Foi Que bem legal. legal esse Dia das Mães. Uhum. Que legal, olha só que resultado. É muito bom. Legal, Vini. Que mais? Tem mais coisa ainda? Tem. Além disso, Gabriel, outra ação super legal que a gente fez foi Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, o Arte Sabor tem muitas mesas. E muitas das vezes a gente. O Arte Sabor não é um restaurante assim, vamos dizer, de uma culinária de alta gastronomia. A gente tem um modelo de negócio ali muito focado em pizzas e petiscos, tá? E então a gente tem um público que, apesar do nosso ambiente ser muito bonito e tal, que quer essa pegada. Vamos comer uma pizza, um petisco, um shopping, aquela coisa Uhum. toda. E no Dia dos Namorados, sempre a pegada sai um pouquinho da nossa pegada para aquele ambiente um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, mas eu tenho meu público que é acostumado e gosta do que a gente oferece. Eu falei Uhum. assim, pô, eu tenho a oportunidade de fazer algo diferenciado, mas eu tenho um público que quer o mesmo de sempre. Como que eu posso usar esses dois públicos e fazer algo que vai me gerar um retorno maior? Aí a gente conversando na mentoria, aquela coisa, eu acho que foi você que me deu a ideia, não tenho certeza, ou alguém da mentoria, e eu resolvi criar uma área premium para o Dia dos Namorados dentro do Arte Sabor. Então, a grande maior parte das mesas, cerca de 70% das mesas, eu atendi com cardápio tradicional, só pedi um ticket maior para a reserva. Então, as pessoas pagaram antecipado. Já nas outras mesas, para quem queria uma experiência mais diferenciada, eu criei o Camarote dos Namorados, que foi um setor reservado, com uma experiência completa, com algo totalmente pensado. Até a decoração foi diferente. Tipo, Que a legal. decoração do espaço todo foi muito bonita, mas a decoração da área premium realmente era um degrau acima. E a gente usou influencer para divulgar isso antes, então foi sucesso, as duas partes. Quem queria uma experiência diferente, queria um ticket médio maior, que foi R$ 500 por essa experiência, usou. O cliente meu, que já estava acostumado, queria mais do mesmo, e é muito justo que esse cara que está comigo o ano inteiro, a gente atendeu ele da mesma forma também. Então foi uma baita sacada e a gente também conseguiu um aumento de faturamento considerável, que aí já foi 24% em relação ao ano passado. Foi bem legal a data. Caramba, olha só quanta coisa boa, Vini. Então, só antes de você continuar com essas coisas boas, eu queria falar uma coisa aqui. O Vini acabou de falar assim: na mentoria a gente, não sei se foi você ou alguém me deu, né, uma ideia lá de talvez separar por setores e tal, e aí mostrou o resultado 24% a mais do que o ano passado. E isso é muito interessante, que na mentoria a gente tem muita troca. Não necessariamente eu vou dar a verdade, né, absoluta ali. Nem quero isso. O objetivo é essa troca. E eu queria dar um recado para você que está ouvindo a gente em relação à mentoria. Você viu aqui os números que o Vini trouxe de aumento, de aumentar até 60% mais um dia específico, 17% mais o primeiro semestre inteiro. Então, assim, você ouviu ele falando todas as melhorias que a mentoria trouxe para o negócio dele. Então, se você tem um negócio e quer melhorar o seu marketing, quer não depender mais de agência de marketing, quer ter um marketing que seja mais próximo do seu cliente, quer aumentar suas vendas, acesse esse QR Code que está aqui, que nele tem uma explicação de como funciona a nossa mentoria.
para você entender. Tem mais depoimentos de pessoas que fazem parte da mentoria. Nesse QR Code você consegue ver tudo isso. Se você estiver só ouvindo, você pode acessar o site gabrieldavila.com.br ou acessar meu Instagram, gabriel.davila. E se for pelo Instagram, você pode mandar uma mensagem para mim que a gente conversa. E se for pelo site, lá embaixo tem um formulário que não tem custo nenhum. Você pode se inscrever, falar um pouco sobre você. E se eu perceber que se encaixa, que você tem o perfil para entrar na mentoria, eu vou te ligar, a gente vai marcar uma reunião e a gente vai ver, conversar e apresentar para ver se de fato tem um match aí das ideias do seu negócio com os negócios, com o nosso conhecimento aqui, meu e de todos os mentorados, já que todos ajudam. Então, é isso aí. Vamos continuar aqui. Ô, Vini, que legal, cara. E que mais? Tem mais resultado ainda para falar aí? Como é que é? Cara, resultado eu separei mais com maior detalhe essas duas datas que estão mais recentes. Porém, fiz várias ações legais. Não consigo te passar em termos de dados, mas você me sugeriu, isso foi você mesmo, a roleta de aniversariantes. Então, todo mundo que faz uma reserva para comemorar aniversário do Arte Sabor, a gente coloca uma roleta lá onde o aniversariante pode rodar e tem diversos prêmios. E nisso teve uma sacada muito boa minha, assim, de negócio mesmo, sabe? Antes, o que eu fazia? Eu tinha rodízio de pizza, R$ 70. O aniversariante, eu deixava o rodízio gratuito se tivesse um mínimo de acompanhantes no rodízio. Então, eu deixava de faturar R$ 70. A partir do momento que eu coloquei a roleta, eu cobro do aniversariante R$ 70. Mas o que eu faço em troca? Eu dou prêmios realmente legais que vão reforçar minha marca. Eu tenho os mesmos R$ 70 para trabalhar esses prêmios. Então, eu dou copo térmico personalizado do Arte Sabor como brinde. Eu dou mochila personalizada, como ainda tem um público acadêmico muito grande que vai no restaurante, por ser ali na porta da universidade. Eu dou caneca de chá personalizada com foto. Enfim, eu tenho tábua de cortar carne personalizada do Arte Sabor. Enfim, eu tenho vários brindes que vão acabar reforçando minha marca. A pessoa vai lembrar da minha marca quando estiver em casa, quando estiver tomando algo, enfim. E reforça mais uma vez, assim, o papel do marketing é fazer brand também, né? Que genial isso aí, Vini. Inclusive, interessantíssimo isso aí, porque realmente, de fato, você deixava de ganhar R$ 70 porque não investia em prêmios no valor de até R$ 70. E me diz uma coisa, Vini, agora que já essa ação, eu lembro quando você estava implantando, né? Agora que já implantou, e aí, o pessoal vê bastante valor em pagar e ganhar algo, ou é melhor fazer ele não pagar mesmo, como era antes? O que você acha melhor? Sendo bem sincero, porque esse é um insight para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Tá, sendo bem sincero, Gabriel, gerou dois resultados muito positivos para mim, essa ação. O primeiro foi interno. Nossos funcionários adoram fazer esse momento e oferecer algo divertido para os clientes. Por quê? Porque uma vez que se faz, os clientes geram uma conexão emocional tão grande que a forma que os clientes agradecem meus colaboradores, o retorno que eu tenho para minha equipe é um ganho assim inimaginável, sabe? Talvez até maior que o de marketing. Eu lembro de um caso de uma menininha por volta ali de uns 8 anos, comemorando aniversário, tirou a roleta lá e saiu uma mochila. Você tinha que ver a felicidade da criança e mais ainda a emoção dos pais por a gente proporcionar um momento desse para a criança, para a filha dela. E a forma que a criancinha agradeceu os meus garçons e eles sentirem essa energia de tipo assim, pô, estou fazendo um papel diferente agora. Agora eu não estou só entregando uma bebida, eu estou entregando algo mais emocional para o meu cliente. Eu estou fazendo diferença num dia tão importante da vida dele. Então, isso é marketing, sabe?
Que legal. gerar emoção, É. trazer conexão, essas coisas dentro, internas. Então, foi acertado. Melhor fazer pagar e ganhar. Você acha que foi esse o sentimento do Cara, pessoal, geral? eu acho, eu acho assim que foi um tiro certeiro mesmo. Olha É só. algo que eu não, nesse tipo de ação, eu não voltaria, sabe? Legal. Então, você que está ouvindo a gente, olha só o que você ganhou aqui, ó. Só fazer parecido, que você sabe que é melhor do que isentar. Isso aí é muito legal, viu, Vini? Porque a gente ouve muito essa questão de, isenta. Vai 2 amigos, isenta. Vai 3 amigos, isenta. E a gente aí, você seguiu uma linha completamente contrária. Cobrar, só que oferecer algo de valor, porque isso é outro problema também. Faz uma roleta e oferece um chaveiro de papel ou uma caneta. Aí você não agrega valor, não fica legal para o cliente. Então, parabéns por essa ação e obrigado por ter compartilhado aqui tão sinceramente Sim. com a gente. Que mais de coisas assim que você acha que é legal falar? Não, imagina, Gabriel, essa ação, inclusive, cara, inicialmente as pessoas vêm buscando o desconto mesmo, sabe? Então é algo que, se o empreendedor não tiver muito convicto do resultado ao longo do tempo, ele acaba não fazendo. Porque todo mundo vai ligar lá ou vai mandar mensagem nos canais de comunicação perguntando: tem algum desconto para aniversariante? É isso, eles querem desconto. Aniversariante ganha algo, mas eles nunca vão imaginar que o algo vai ser um presente e vai ser um presente realmente verdadeiro, assim, não vai ser um chaveirinho, entendeu? Apesar que a Uhum. gente até tem chaveiro também, como brinde, mas não só o chaveiro. A gente montou um kit com doce de leite Viçosa, um chaveiro do Arte Sabor. Pô, aí já vai uma lata de doce de leite É, Viçosa, e, já e- trazendo para as e- raízes da minha cidade aqui o melhor doce de uhum. leite do Brasil. Aí não tem como o cliente reclamar também, E né? também é o prêmio, vamos dizer, do chaveiro, pode ter, mas não é o melhor prêmio, né? Tem outros muito melhores, então, aí é a roleta da Não, sorte mesmo, né, Vini? exatamente. E, Gabriel, eu deixei dentro da roleta também o prêmio do rodízio. Então, as Legal, pessoas ainda têm 20% de chance de ganhar um rodízio, entendeu? Então, legal. eu fiz ali uma sacada de vários Uhum, prêmios mesmo, mas o intuito de reforçar a minha marca, fazer brand e gerar emoção ao cliente. uhum. Legal, Vini. E tem mais coisa ainda que você queria pontuar de coisas que ajudou aí no restaurante? Cara, tem uma coisa assim que é recente, mas a gente já está vendo assim um resultado, um engajamento legal, começando a caminhar. Hoje a gente fala muito de Instagram, né? E a partir do momento que eu entrei na mentoria, principalmente depois que você foi lá para a China, Gabriel, e trouxe Uhum, vários insights legais para a gente do que está acontecendo nesses países que realmente, em termos de marketing, em termos de empreendedorismo, estão alguns passos, né, nem um passo à frente, estão alguns passos à frente da gente. Você uhum. trouxe a importância das empresas aqui já se armarem para vender, para estar presente, para criar ali uma conexão com o seu cliente através do TikTok. Então, já estamos fazendo isso, o Arte Sabor assim, já está colhendo os primeiros frutos e sem aumentar custos, sem nada. Que o mesmo conteúdo que a gente usa para uma rede social, a gente vem e replica na outra que tem um público diferente, uma geração diferente, em momentos diferentes, então a gente acaba atuando bem. E para ser sincero, até lá no Facebook eu atuo ainda, que tem uma parcela de público meu que está lá. Então, uso os canais de comunicação de acordo com as gerações, assim, de uma forma bem completa, sabe? E, mais uma vez, a mentoria fez a gente estar muito à frente aí, pensando já em TikTok, pensando em novos canais. Legal, é sobre isso que o Vini comentou. Quando eu fui para a China, eu percebi muito a força gigantesca que tem o TikTok na China. É outro nome, né? Mas é o mesmo aplicativo, só que é outro nome. E a força muito grande em live commerce e social commerce, que ainda praticamente não chegou no Brasil. Na verdade, chegou recente. Eu falei na mentoria antes de lançar. Não sei se você lembra, Vini, que eu falei, ó,
tá para chegar no Brasil o social commerce no TikTok. E aí foi mais ou menos um mês depois. Hoje no TikTok, você abre o TikTok, já tem bastante gente vendendo, anuncia lá o produtinho, olha o que chegou em casa, não sei o que lá, olha, nesse link tem um desconto. Inclusive eu comprei para testar esses dias, Vini, comprei um laser, porque era R$29,90, eu falei, cara, deixa eu testar, tenho que testar a ferramenta. E aí comprei, tinha até esquecido, passou uma semana, uns 10 dias, chegou em casa, tudo bonitinho. Eu falei, que é isso? Daí que eu, comprei no TikTok. Então, só para vocês entenderem, para quem está ouvindo a gente, na China, 50% do PIB da China vem já de internet, né, de venda online. Desses 50%, 20% é live commerce. Olha esse absurdo. Live commerce, que no Brasil ainda praticamente só a Virgínia e mais meia dúzia de pessoas fazem, mas lá é muito focado no TikTok e tem outros aplicativos também. E 10% desses 50%, ou seja, 5% do PIB da China, é vendido através de social commerce, que é o caso, por exemplo, do TikTok, lá que você vê lá, clica e compra, né? Cadastra o cartão uma vez, quando vê, é muito mais fácil para você comprar. E já está acontecendo hoje no Brasil. Então, quando no dia da mentoria que eu falei, galera, a gente tem que se posicionar, porque lá na China, quando eu estava lá, não é só produto. O nosso guia mostrou as propagandas passando e chegou a propaganda de um restaurante, que eu perguntei para ele, ele falou, pera aí que eu vou te mostrar. E aí era um prato, sei lá, um combo. E quando ele clicou para visualizar, tinha como se fosse 3 combos. Sei lá, 2 pratos, 2 bebidas. Um prato e uma bebida. E aí, para você clicar em cima, quando você clicava em cima, ele já comprar isso aí. Se você clica em comprar, ele chegou a comprar assim na minha frente. Já aparece um QR Code. Então, olha isso, galera. O restaurante vendendo pelo TikTok e o cara só chega no restaurante com o QR Code. Então, assim, se lá já está acontecendo isso, vai acontecer aqui. Não sei se é esse ano, se é ano que vem, no outro. Não direi que passa de um ano, acho que menos de um ano. Então a gente tem que estar posicionado no TikTok. E é muito comum a gente não ter TikTok. Eu falo isso até dos meus negócios. Tem alguns negócios meus que não tinha TikTok. E, putz, tem que estar. Então, acho que foi esse insight lá que a gente trouxe na mentoria que o Vini relembrou aqui. Ô, Vini, quanta coisa boa, hein, Vini? Putz, tão bom falar com você, porque é muita coisa boa que acontece. Isso é outra coisa legal de se falar, gente. Quem traz esse resultado não é exatamente a mentoria, não é eu, não sou eu, não é os mentorados, é o empresário. Porque o Vini só colhe tudo isso porque ele está lá dedicado, aprendendo e aplicando no negócio. Então, todos esses resultados é resultado muito de pessoa que aplica mesmo, que dedica, que vai na mentoria, escuta, aprende, leva para o time e aplica. Então, Vini, parabéns por todas essas ações, por todos esses resultados. Mais legal do que a ação são os resultados que você trouxe. Você realmente é uma pessoa de muito destaque, assim, e é isso. Eu queria entender, e os próximos passos do Arte Sabor? O que vem pela frente aí? Próximos passos. Isso aqui é meio sigiloso ainda, mas dá para dar uns Spoiler. insights já para a galera, uns insights, não, uns spoilers. Uhum. Cara, a gente está focado agora em criar um ambiente kids lá no nosso espaço, que é algo que a gente não tem. A gente lembra do propósito mais uma vez, às vezes família com criança, a gente não consegue entregar da melhor forma possível. Tem muita coisa para se melhorar em termos de processo e melhorar ainda mais a nossa percepção de valor perante aos nossos clientes. Então, vamos continuar executando tudo. Eu não acho, Gabriel, que eu sou um baita empreendedor, que eu tenho ideias que só eu tenho, que eu descobri uma fórmula para fazer um restaurante dar certo. Eu não acho que eu sou essa pessoa. Eu só acho que eu sou uma pessoa que testa muito e quando dá errado, eu corrijo rápido. Então, o ciclo está girando e muitas das vezes as coisas vão acontecer de forma mais positiva que negativa. Você executa o que não deu certo, troca, enfim. E assim foi a história do Arte Sabor. A gente
por exemplo, o maior diferencial competitivo nosso, que é o ambiente, nosso ambiente já mudou diversas vezes. A gente é sempre muito ativo, a gente quer sempre trazer novidade, a gente executa muito bem, sabe? Então, a gente vai continuar executando, assim, a gente tem esse projeto de Área Kids agora, enfim, estamos bastante focados no delivery, que a gente começou recente, e isso aí vai ajudar muito o nosso crescimento, continuar com números legais para mim, para os meus sócios, para os nossos colaboradores, eles são remunerados de acordo com isso também. A gente tem um sistema de remuneração de acordo com produtividade e desempenho bem legal para a equipe lá, com metas, enfim. E a gente precisa seguir nesse caminho aí para melhorar a vida de todo mundo que está envolvido no negócio, os sócios, os colaboradores, os clientes, enfim, o ciclo todo. Legal, Vini. Então, gostaria de agradecer muito a sua presença. Para mim foi muito gostoso bater esse papo com você. Queria novamente te dar os parabéns por todos esses resultados. E se você tiver alguma palavra final para encerrar, fala aí. Tá joia, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui no podcast de marketing interno. Desejo sucesso, é um projeto novo, né? Esse é o 4º episódio. Espero voltar mais vezes no futuro, vai ser sempre um prazer trocar essa ideia. Eu amo falar de negócio, eu amo falar das ações, por isso que eu não tenho medo de falar números, de falar o que eu estou crescendo, de falar onde que eu estou errando também, enfim. E a gente falou muito aqui de como funciona a mentoria, e tem uma coisa assim que eu acho que é a principal do nosso grupo, que é o networking, sabe? O poder de estar com você, com outras pessoas envolvidas, mentalidade, todo mundo com mentalidade de crescimento. O ambiente acaba contaminando a gente de forma positiva. Então, é um ambiente que traz muito benefício para a minha vida empreendedora, para o meu negócio, para o negócio dos meus sócios, enfim. Queria agradecer e deixar essa última mensagem assim, de quão o ambiente que você está criando, as pessoas que estão lá dentro, a contribuição de todos. A gente troca mensagem no direct do WhatsApp, acaba a mentoria, Vini, você falou aquilo lá, como é que você fez? Me conta mais disso. Ou eu mando mensagem para alguém, você poderia conversar comigo melhor? Todo mundo super aberto para conversar, trocar ideia, e eu acho que é isso que faz nosso conhecimento crescer, nossas ideias mudarem, a gente começa a ter um mindset que a gente chama de crescimento, né? De querer sempre buscar algo a mais, assim, e ultrapassar barreiras e desafios. Então, eu acho que o grupo da mentoria é muito importante dentro dessa trajetória durante esse tempo que eu estou com vocês. E, mais uma vez, obrigado. Muito bom, Vini, muito bom. Obrigado você. E você que está ouvindo a gente, se você ficou até o final, eu tenho um recado muito especial, que é o seguinte: se você quer ter esses mesmos resultados que o Vini, se você quer crescer 70% em determinado mês, aumentar mais 17% no semestre, não deixe de falar comigo. Me chama no Instagram, gabriel.davila, ou acesse o site gabrieldavila.com.br, que a gente marca uma reunião sem compromisso para você entender um pouco mais dessa mentoria e alcançar esses resultados fantásticos que o Vini e os outros mentorados que estão vindo aqui já demonstraram. Então é isso, muito obrigado, gente. Valeu por ter ficado até o final. Um abraço.